Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui do Instituto. Olá, Tani. Olá, Paola. Vamos dar início à nossa live do dia de hoje, uma live bem especial, né, que a gente preparou com muito carinho e gostaria muito de poder contar com a participação de vocês, né, para discutirmos como o nutricionista, né, atua em casos de dificuldade alimentar. Né? É um assunto bastante polêmico, que tem despertado muito muito interesse, né, dos nutricionistas. É bastante importante esse trabalho realizado, né, por uma equipe, mas quando o nutricionista não tem uma equipe, né, como ele pode atuar também? Né? Existe essa possibilidade, nem todos têm a possibilidade de ter uma equipe, né? Então, nós vamos conversar. Bom, então vamos dar início. Eu sou a Patrícia Junqueira, aqui do Instituto de Desenvolvimento Infantil, e eu vou apresentar a nossa nutricionista, que é a Diandra Loureiro. A Diandra, ela é nutricionista formada pela São Camilo, tem pós-graduação em nutrição pediátrica, né? E ela tem muita experiência com a criança com dificuldade alimentar. Ela já fez alguns cursos internacionalmente, com a referência aí da nutrição infantil e principalmente nas crianças com dificuldades alimentares, que é a Ellen Satter. E hoje eu considero, né, meu braço direito aqui na ajuda aí dessas crianças, né? Acho que um ponto importante para a gente começar falando é o que nós consideramos como dificuldade alimentar. Né? Esse termo é um termo bastante controverso, né? A própria literatura não se entende muito, né, com esses termos, né? Quando a criança apresenta, quando eu posso considerar uma dificuldade alimentar ou não, ou se é uma seletividade, ou se é uma fase que vai passar, um período de neofobia, que a gente sabe que toda criança na fase dos 2 anos costuma passar, né? Atualmente, o último consenso classificou as dificuldades alimentares como um distúrbio alimentar pediátrico, né, na qual podem ocorrer situações ou dificuldades da parte orgânica, sensório-motor oral e até psicossocial, emocional. Né? Então, antigamente se separava muitas questões orgânicas das comportamentais, né, isso como se fossem sinais. Então, o primeiro passo era separar o que era orgânico e o que era comportamental, e depois, né, criavam-se as classificações, que era a classificação até 2015 do Benny Kessler. Né? E, atualmente, o consenso trouxe esse olhar mais integrativo, né, um olhar mais amplo para as questões nutricionais. Crianças nutricionais, não, as questões de dificuldade alimentar, da classificação. Né? Mas nós ainda não temos esse consenso, essa unanimidade na classificação. Né? Então, Diandra, muito obrigada pela sua participação. E eu queria começar te perguntando, né, o que mudou em sua visão após você começar a trabalhar com dificuldades alimentares? A Diandra vem de um processo, né, de trabalhar com a nutrição pediátrica, e aqui no Instituto ela teve a oportunidade de entrar mais em contato com as crianças com dificuldade alimentar. Então, eu queria contar um pouco, né, o que mudou para você no seu olhar. Bom, eu acho que quando eu não tinha um contato tão grande com crianças com dificuldades alimentares, na verdade eu não sabia fazer essa diferenciação do que é uma criança seletiva e do que era uma criança com uma dificuldade alimentar. Então, meio que as orientações que eu tinha, né, que eu prescrevi, enfim, elas não serviam para todas as crianças, porque é para aquelas que tinham uma dificuldade realmente. Muitas vezes a família não conseguia colocar em prática, e aí muitas vezes eu questionava, putz, será que essa família se comprometeu com as orientações que eu passei? Eu acho que né, às vezes tinha alguns até julgamentos, essa família não consegue colocar em prática as orientações, eles não dão exemplos. Então, muitas vezes até julgava a família nesse acompanhamento. Mas acredito que era muito mais por uma dificuldade em saber diferenciar qual criança era uma seletividade, tinha uma seletividade, e qual criança, né, tinha realmente uma dificuldade.
Então, hoje, né, conhecendo, trabalhando, eu já consigo fazer essa diferenciação e ter condutas que são muito mais efetivas, independente se eu estou dentro de uma equipe, né, especialista, né, em dificuldades, ou se eu estou num consultório atendendo sozinha, por exemplo. E o que você acha que realmente você, a partir dessa experiência com as crianças com dificuldade alimentar, conseguiu modificar? O que você começou a prestar mais atenção, a olhar e ficar mais atenta no atendimento a essas crianças? Com relação a alguns sinais de alerta, assim, que durante a avaliação a gente tem que ficar atento, essa família ela chega muitas vezes bem angustiada, né? Tem um impacto social importante, então são famílias que já não frequentam ou reuniões familiares, ou deixam de viajar por conta da dificuldade da criança, deixam de se relacionar mesmo, né? Com vizinhos, com famílias, enfim, amigos, pelos julgamentos mesmo que eles recebem. Tem a questão do repertório, né, muito limitado, desses repertório alimentar limitado, né? Então, crianças, às vezes, que consomem um alimento apenas, 5 alimentos, né? Crianças que selecionam os alimentos por características sensoriais muito específicas, então se alimentam, por exemplo, predominantemente de alimentos secos e crocantes, ou alimentos mais líquidos e pastosos, ou tem alguns rituais na alimentação, então só come, por exemplo, a sopa que a mãe prepara, né? Se a mesma receita for feita por outra pessoa, a criança já não aceita. Biscoito partido? Então biscoitos. Se tiver o biscoito partido ou quebrado, sai correndo, não aceita. Marcas específicas, utensílios específicos, só come se estiver sentado no mesmo lugar da mesa, com o mesmo prato, com o mesmo talher, enfim, não come na escola. E a questão da própria fobia mesmo, né? Então, comportamentos de luta ou fuga diante de alimentos que não são confortáveis, que não são conhecidos, né? E, além disso, observar essas dinâmicas. Então, crianças que demoram muito tempo para fazer a refeição, não demonstram interesse por, né, nenhum alimento, pouco ritmo. Então, tudo isso a gente acaba trazendo nessa avaliação inicial bem detalhada para poder identificar se é uma questão de seletividade ou uma dificuldade, quais as condutas ou profissionais que eu vou ter que encaminhar essa criança para ter uma avaliação mais global. O que nós colocamos muitas vezes, né, a criança com dificuldade alimentar, ela costuma ter um cardápio extremamente restrito e com muitos rituais, não é, Diandra? Então, a gente tem crianças graves aqui no Instituto que consomem 3 alimentos, né? Outros que se alimentam basicamente de fórmula láctea. E independe da mãe ou independe de qualquer situação. Ou que por exemplo, nós temos pacientes que só tomam, que a nutrição da criança é garantida às vezes pela fórmula láctea e só dormindo. Então, a mãe passa o dia em função de fazer a criança dormir para conseguir alimentá-la e assim manter a sua nutrição. Então, até um dos pontos que a gente comenta, né, e que discuto com outras nutricionistas, é a questão do estado nutricional. Não necessariamente são crianças que vão ter um baixo peso ou vão ter um déficit de crescimento. E antigamente eu acreditava nisso, né? Que criança, se ela não come, então ela vai ter algum problema no crescimento, não vai ganhar peso. E hoje eu já, né, na prática, vejo que isso não é uma realidade, porque a maior parte das crianças que nós atendemos, elas têm um estado nutricional adequado, então ganham peso, crescem da maneira esperada, né, o IMC adequado, enfim, exames excelentes, sem nenhuma deficiência nutricional. Então, a gente também não pode restringir a nossa avaliação como nutricionista só à avaliação antropométrica, porque não necessariamente essas crianças elas vão ter um problema de crescimento, e isso já tem sido trazido nos estudos mais recentes, né?
Então, algumas classificações que ainda hoje, né, baseiam-se no peso, né, se perdeu peso, se ganhou peso, baseada no status nutricionais, para a nossa realidade não funciona. Porque se a gente fosse só nos basear por isso, né, nós teoricamente não teríamos nenhum paciente Exato. aqui. Né? E ainda mais com as fórmulas hoje que nós temos, né, Diandra, que são muito balanceadas, né, muito equilibradas, fica extremamente complexo essa coisa do peso. Né? Então, elas conseguem ser alimentadas, né, ser nutridas, na verdade, por aquele alimento, às vezes, único e exclusivo. Então, acho que basear só apenas nisso, acho que é bastante complicado. Uma visão bem limitada, né? A gente tem que tentar sempre avaliar o todo. Uhum. E muitas vezes, né, o trabalho com a nutricionista, no caso das crianças com dificuldade alimentar, nos ajuda muito a tornar possível a ingestão de vários nutrientes. Porque às vezes a criança tem uma preferência por determinada textura. E a gente fica quebrando a cabeça. Como eu vou ofertar esse alimento, né, esse grupo alimentar, nessa característica? Então, por exemplo, crianças que consomem alimentos crocantes. Né, como eu vou oferecer uma proteína? Né? E isso é um trabalho importante, né, que a nutricionista atua junto com a equipe de fono e terapeuta ocupacional, em que nós vamos ajustando. Né? Eu queria que a Diandra contasse um pouco como é feito esse ajuste, né? Como é feita essa parceria, né? da nutricionista com a fono, porque não existe uma receita de bolo. Né? É muito bonito quando a gente olha que ela funciona, a educação nutricional para essas crianças. Queria que você falasse um pouco, né, do papel mesmo, né? Como você colabora e tem tido excelentes resultados, né, com essas crianças. Eu acho que uma coisa que antigamente eu tinha preocupação é quando a família chegava com a queixa de que o filho não come. Antigamente tinha muito uma preocupação assim, de apontar não culpados, mas talvez quem colaborava mais com aquela situação, a manutenção daquela dificuldade. E hoje, né, eu já vejo que o nosso papel como nutricionista ele tem que ser um pouquinho além, né? Então, a gente conseguir fazer uma avaliação bem detalhada, bem minuciosa dessa criança, do desenvolvimento dela, da trajetória alimentar dela até chegar no nosso consultório, mas não com o objetivo de apontar, né, culpados, mas sim tentar auxiliar essa família que está muito angustiada a resgatar, né, o prazer do filho, o conforto do filho diante de alimentos e do momento da refeição. Então, esse acho que tem que ser o nosso principal objetivo, né? Resgatar essa relação de confiança entre eles. Normalmente, as mudanças no cardápio, elas vão ser as últimas coisas que eu vou propor, né, numa devolutiva ou num segundo momento, porque eu sempre vou partir daquilo que a criança ela aceita e do que é possível para ela. Então, esse cardápio, inicialmente, ele não vai ser um cardápio ideal. Muitas vezes ele está muito longe do que nós, como nutricionistas, queremos para aquele paciente, do que os pais idealizam. Mas eu vou partir do que a criança aceita, né? E em cima da dificuldade que foi encontrada, aí propor alguns ajustes no cardápio. Então, por exemplo, se uma criança ela tem uma dificuldade motor-oral, então uma criança que não sabe mastigar. Quem faz essa avaliação não sou eu, claro, né? Se há uma suspeita e eu estou atendendo sozinho, eu vou encaminhar para um profissional, para um fono, né? Para ele fazer esse tipo de avaliação. E se eu tenho esse retorno, né, do profissional do fono, né? E falou, ó, essa criança tem uma dificuldade motora, não sabe mastigar, tem uma mordida cruzada, tal, ele vai me direcionar as minhas condutas. Então, eu posso fazer um ajuste na textura. Então, tem crianças que chegam com 5 anos e a gente tem que propor processar um alimento, né? Para que a criança consiga comer. Então, às vezes, ela não vai conseguir comer o bife
em pedaços, filés, né? Mas talvez se for um bife processado, a criança tenha uma habilidade ali que é capaz de lidar com esse alimento e vai estar confortável para ela. Ah, que eu lembrei é que para isso, né, nós costumamos sempre falar, não pergunta só o que ela come, mas como ele come. Né? Então, às vezes, a gente tem situações. Detalhar. Né? Então, assim, come carne? Come, mas como ele come essa carne? Só se for picado bem pequenininho. Ele gosta de carne, mas como ele come essa carne? Ele come e depois ele cospe. Mas se for de outra forma? Né? Então, ou só come batida na sopa. Ou então, é uma criança que come carne e pedacinhos e toma um líquido na sequência, aquela criança que bebe muito líquido durante a refeição. Então, tudo isso a gente acaba avaliando, porque será que essa criança ela tem esse comportamento porque está difícil para ela, né, engolir ou mastigar esse alimento? E aí, todos esses detalhes, eles vão nos levar a ter algumas hipóteses, né, e direcionar também para tratamentos, uma fono, né, que vai ajudar de uma maneira muito mais efetiva. Então, nunca a gente não come carne, né? Não, mas não come carne de nenhum jeito, né? Processada ou batido na sopa. Não, batida na sopa vai, ou quando vai no churrasco chupa, né? Muitas mães trazem isso. Às vezes a criança chupa a carne, né? Todo o suco ali da carne, e depois o que ficar, a carne ficou clarinha, a criança não interage mais com aquele alimento, né? Eu acho que o que se ampliou, né, no trabalho, nessa parceria, né, da fono com a nutrição, e principalmente no caso da dificuldade alimentar, é que agora a gente presta uma atenção, né, maior nesse sentido, porque antigamente tá com dificuldade na transição, é uma queixa muito frequente aqui, né? Essa criança eu não estou conseguindo introduzir grãos e pedaços, né, de alimentos. O que eu faço, né? A nutricionista me ajuda. Né? Então, as condutas muitas vezes eram pautadas no bom senso e muito mais na parte nutricional. Né? Então, precisa avançar. E hoje em dia, a gente já tem um outro olhar para isso. Né? Então, quando uma criança tem dificuldade, aceitação de pedaços e grãos, o que hoje, Diandra, você pensa quando você recebe no consultório uma criança? O que mais você investiga, né, na sua anamnese, na sua entrevista, que faz com que você tenha determinada conduta? Por exemplo, nesse caso, né, no caso dessa queixa, pode ser às vezes uma questão de habilidade motor oral, né? Mas pode também ser uma questão sensorial. Então, na live passada, que vocês podem ter acesso até no YouTube, a Mari, né, que é uma das terapeutas ocupacionais aqui da equipe, ela falou sobre déficit da modulação sensorial. É claro que nós, nutricionistas, não somos capacitadas para fazer nenhum tipo de diagnóstico, mas nós podemos levantar aqueles sinais de alerta que a Mari trouxe, né, na última live, durante o nosso atendimento, para talvez pensar, nossa, ela também tem essa questão sensorial aqui um pouquinho estranha, inadequada, tal. Então, será que não é uma questão sensorial, a dificuldade na transição dos grãos? Então, nunca é uma coisa, assim, não tem muita receita de bolo, né? A gente tem que sempre linkar a queixa que a família traz com outros pontos, né, da avaliação, seja o desenvolvimento global da criança, a interação, o modo de brincar, a aceitação de texturas, né, em outras superfícies, enfim, em outras partes do corpo, como ela foi trazendo, ou se é só uma questão de habilidade motor oral. Às vezes a criança lida super bem com a parte sensorial, mas é uma questão mais, às vezes, ou na boca, né, mais específica da parte motora, não mexe, não lateraliza a língua. Então, tudo isso são pontos que a gente vai ter que observar. E, às vezes, a gente até sugere, quando não é possível acompanhar uma refeição, né, que alguns nutricionistas atendem em casa, enfim, talvez solicitar algum vídeo para a família do momento da refeição, que às vezes vai ajudar a entender um pouquinho mais a dificuldade daquela criança. E o que a gente tem procurado trabalhar bastante aqui no Instituto, né? Existe a idade cronológica da criança, né? Existe o alimento que seria o ideal para ela estar sendo consumido para aquela idade. Qual é a habilidade que a criança tem
habilidade motora e sensorial, né? E quais são os ajustes que vão ser necessários. Porque, claro, uma criança de 2 anos, né, 3 anos, deveria comer todas as texturas, né, tranquilamente. Só que essa criança tem condição motor-oral neste momento para isso? Né? Então, se ela não tem ainda essa condição, aí sim eu preciso da ajuda da nutricionista para falar, olha, como é que eu oferto, né, tudo que ela precisa, né, para garantir a nutrição dessa criança. Né? Eu posso até dizer de uma maneira mais confortável e possível. Né? Então, se ela está cuspindo os grãos, ou se ela gosta da carne, mas ela não consegue, existe uma outra possibilidade de ofertar essa carne? Qual a textura que ela aceita? O que ela consegue lidar? Né? E aí sim a nutricionista ajuda muito, né, nesse ajuste nutricional, nesse ajuste na forma de preparar. Até porque um ponto importante, assim, a família ela vai precisar confiar que a gente está, pelo menos, garantindo um suporte nutricional para aquela criança. Porque muitas vezes é uma criança que vai precisar de um suporte de vários profissionais. Mas para a mãe, né, que está angustiada, né, com aquela situação da dificuldade do filho e tal, ela precisa estar tranquila que o filho dela está sendo bem nutrido, né, e quem vai passar essa segurança para ela muitas vezes né, somos nós nutricionistas, que a gente vai mostrar para ela talvez calculado, né, eu montei um cardápio aqui para ele com as coisas que ele aceita, mas que vão garantir a nutrição dele. A mãe ela fica mais tranquila, ela também consegue colocar em prática as orientações que os outros profissionais vão passar para ela, né? Então, isso é muito importante quando a fono traz, por exemplo, eu preciso que você, às vezes, passe uma orientação que os alimentos estejam batidos, né? Dá a impressão que a criança está voltando. A família muitas vezes tem a impressão, mas eu estou voltando para trás, era para ele já estar comendo alimentos mais fibrosos e tal. E a gente foca muito nisso, não? Vamos partir do que é possível para ele, né? Que hoje foi visto pela avaliação da fono tal, que é essa textura, e aí, conforme as terapias forem acontecendo, ele vai evoluindo. Eu acho que uma publicação que a gente usa muito hoje, que ajuda, né, nessa questão da habilidade, idade cronológica, enfim, foi desse livro, aqui depois a gente coloca o nome para vocês na live. Né? Primeiros 1000 dias, né, organizado pela doutora Jane, em que eu escrevi um capítulo. Né? E nesse livro tem esse quadro que ele, justamente, eu escrevi junto com a Jane e com uma nutricionista, que ele pontua qual é a idade, a textura, a quantidade e a habilidade oral necessária para a criança consumir. Então, muitas vezes a gente olha aqui, né? A criança tem 9 meses, deveria estar comendo pedacinhos, mas a habilidade motora oral dela ainda é de 6 meses. Né? Então, a gente vai ter que ajustar a textura. Né? Quem manda nisso tudo não é a idade cronológica, e sim a habilidade sensorial e motor oral. Então, não importa que ela tenha 4 anos, mas a habilidade e a parte sensorial ela não tolera ainda alimentos em pedaços, infelizmente, né? Ou felizmente, a gente tem que voltar. Porque o grande objetivo é tornar a alimentação dessa criança possível, prazerosa, né? E que seja uma alimentação com conforto e segurança. Né? Esse é o pilar, né, nosso, é tornar possível a alimentação. Então, se eu insisto numa preparação, numa textura que a criança não consegue lidar, gerenciar, qual vai ser o conforto e a segurança que ela vai ter? Algumas mães falam até, né, que ela olha assim no prato, senão já vira, né? Ela olha, não quero. Né? Então, é muito além de aceitar ou não, de gostar ou não de um alimento. E acho que também vai muito... pega muito também aquelas crenças e os mitos, né? Que tem até o material que está em PDF disponível na internet, né? Das relações cognitivas com os alimentos, que a Patrícia escreveu pro Ilse, né? E também muitos mitos e crenças. Então, a criança, ela, né, a mãe tem aquele prato idealizado, né? Tem que comer arroz, feijão, bife e salada. Mas, às vezes, ela não consegue enxergar que, ao invés do feijão, por exemplo, pode ser um tutu, né? Ou pode ser um bolinho de feijão, se a criança é aquela criança que gosta mais, né, de ter mais autonomia. O feijão crocante, né? Que nós já temos... ou tem como fazer, ou tem disponível também
no mercado. Então, a gente quebrar também um pouquinho, né, essas crenças. Então eu quero que meu filho coma isso, tudo bem. Todos nós gostaríamos, mas às vezes o que é possível para ele é comer o feijão dessa maneira, né? Então a gente quebrar também essas crenças, né, dar esse suporte para os pais é super importante para que eles também lidem bem com as mudanças que a gente vai propor ali no cardápio. É isso, Diandra. Você gostaria de colocar algo mais com relação à educação alimentar? Acho que já ficou claro, né, que esse trabalho, o que você poderia dizer no caso da educação alimentar para as crianças com dificuldades alimentares? Eu acho que sempre todas as técnicas, né, e hoje não só de educação alimentar, mas a gente até fala do food chaining, né, que é o encadeamento e tal. Existem várias técnicas que a gente pode lançar a mão ali no tratamento, mas também a gente não tem uma receita de bolo. Tem pacientes, por exemplo, que vão lidar super bem com o encadeamento, mas tem pacientes que são mais inflexíveis, né? A gente vai ter que propor avanços cada vez pequenos, né? E observar como a criança evolui. Então, tem técnicas que se aplicam para crianças, né? Mas tem técnicas que não se aplicam para outras. Então, nada como avaliar aquela criança individualmente, né? O ambiente que ela está, a família, para entender o que vai ser viável naquele primeiro momento, né? Ou seja, definitivamente nós não trabalhamos com receitas de bolo, né? Cada paciente é um e são discutidos, e ter essa possibilidade de parceria é bastante importante. Hoje mesmo, né, recebi o telefonema de uma nutricionista que encaminhou um paciente aqui para o Instituto, e nós discutimos e conversamos, né? Ela falou, né, falou, a criança é eutrófica, com bom peso, mas está com excesso de volume lácteo, o que a gente pode fazer? Então, assim, independente de fazer parte da equipe ou não, essa troca, ela é muito benéfica, né? A percepção da nutricionista nos ajuda, e a gente trabalha realmente muito em equipe, tá? Eu acho que também uma questão que nós valorizamos muito aqui, né, é a questão do resgate da refeição em família, né, que nós enxergamos isso como um potente modificador ali, porque a criança vai ter o contato com mesmo comendo o alimento que é dela, né, o alimento que é possível para ela, mas ela vai estar junto com a família, ela vai ter o contato, vai tolerar, vai interagir com os alimentos da casa. Então, inicialmente, é uma orientação que nós sempre procuramos resgatar. Nós sabemos que hoje na rotina das famílias, né, do dia a dia, da correria, né, horários malucos, tal, muitas vezes as refeições em família elas não são possíveis, não são executadas. E quando a gente tem uma criança com dificuldade alimentar, elas são mais escassas ainda, porque normalmente é um motivo de estresse, né, é um motivo de discussão ali entre os familiares. Tem pais que não dão conta mesmo, né, de alimentar os filhos ou de participar daquele momento, porque é difícil, né, ver como a criança lida ali com os alimentos, com o momento da refeição, e acabam terceirizando. Então, a gente também empoderar essa família, né, resgatar essa confiança, para que essas refeições em família elas sejam restabelecidas, né? Acho que esse é sempre uma das principais condutas iniciais que nós temos aqui, valorizamos, estimulamos a família, né? E dinâmicas alimentares positivas. Isso, às vezes, vai ser muito mais efetivo inicialmente do que uma mudança num cardápio, né? Então, é claro que, às vezes, o pai e a mãe chegam lá angustiados no nosso consultório, e até pela formação que nós temos, né? A gente quer sair mudando tudo, quer entregar um cardápio lindo e maravilhoso, quer ser um agente de mudança, mas muitas vezes, sozinhas, a gente não vai dar conta. Mas dinâmicas alimentares positivas é uma coisa que a gente deve orientar. Aonde vai ser feita essa refeição, ajudar esses pais a retomar uma rotina, né, de alimentação, aonde vão ser feitas essas refeições, né, se vai ter televisão ligada ou não, que é claro que nós não orientamos as distrações, né, e muitas vezes as crianças se alimentam basicamente com distrativos, então ir retirando gradativamente, né?
orientar os pais como eles vão se comportar diante do comportamento do filho. Então, isso é muito importante também, essas dinâmicas, né? Valorizar essas dinâmicas alimentares positivas na nossa orientação. Não orientar só o quê, mas o como. Acho que essa é uma dificuldade. Muitas vezes a família, né, a gente conversa com a relação da refeição em família e até do uso de distrativos, o quanto isso é importante ir sendo retirado. E aí as famílias falam, mas com distração ele come mais. Come mais mesmo, Diandra, com distração? Por quê? Normalmente elas têm essa segurança, né? Realmente distraída, a criança ela vai comer mais, baixa o nível ali de consciência, ela está focada em outra coisa e ela acaba aceitando um volume maior e nem está prestando atenção ali no que ela está comendo. E também não está prestando atenção nos sinais, né, de saciedade. Eu sempre dou o exemplo do cinema, né? Da pipoca no cinema. Então, se a gente pega uma pipoca ali gostosa, vai no cinema, muitas vezes a gente come a pipoca, acaba antes do filme começar. Quando o filme, né, começa, acaba a pipoca e você percebe que a pipoca estava salgada, aí você vai atrás de beber alguma coisa, então você não percebeu que a pipoca estava salgada, você não percebeu que você comeu rápido demais? Muitas vezes não, porque você estava focado ali no trailer do filme, né? Então, isso a gente tem que passar essa consciência para os pais, até para eles serem empoderados nessa redução da distração. E a gente nós usamos muito aqui o termo, né? Ele come mais, mas ele não está aprendendo a comer. Né? Então, esse aprendizado alimentar que ele vai levar para toda a vida. Então, o que a gente fala muito, né? Claro, ele vai comer mais, come mesmo. Principalmente crianças que têm déficits sensoriais, que não conseguem, muitas vezes, ver o alimento. Então, nós temos crianças graves que, ao olhar o alimento, nauseiam. Né? Então, como a gente vai tornar possível isso? Então, esse como, a gente tem que ajudar a mãe, não basta dizer tire a distração. Ele não vai comer, ela vai ligar aqui chorando que ele não está comendo nada, e não come nada mesmo. Né? Então, como tornar esse momento possível, menos aversivo, né? Crianças que têm dificuldade em tomar alguns líquidos por conta do cheiro, né? Então não usa o copo aberto. Então, como? Né? É muito mais do que fazer, é como fazer e como tornar possível, porque são crianças que realmente têm muitas dificuldades. Bom, vamos tentar responder algumas perguntas aqui que chegaram. A diferença entre seletividade e dificuldade alimentar, né? Acho que um jeito prático, né, de fazer essa diferença. Então, por exemplo, tem pais que chegam aqui, a criança não come determinados alimentos, mas consegue comer todos os grupos alimentares, consegue garantir a sua nutrição, tem uma relação relativamente boa com a comida e com o momento da refeição. A dificuldade, a criança realmente ela não come porque ela não consegue, ou por algum desconforto, ou por uma questão orgânica, sensorial, uma habilidade motor oral, e isso vai ser investigado detalhadamente ali naquela, enfim, avaliação inicial bem minuciosa, né? Só complementando, por exemplo, na dificuldade, a criança, por exemplo, ela tem uma determinada idade, só que ela não consegue consumir os alimentos indicados para a idade dela. Né? Então, por exemplo, ela tem 3 anos, ela deveria já estar comendo alimentos sólidos, fibrosos, tal, e ela não come, ela ainda está comendo papa. Isso é uma dificuldade. Né? Ou ela nauseia, né? Ou ela cospe os pedaços, né? Ou ela chora, ou ela tem comportamento de luta ou fuga ao ver o alimento. Isso é uma dificuldade. Uma seletividade, muitas vezes a criança consome um número de alimentos mais restrito, mas quando você vai avaliar, ela consome as frutas, não consome todas as frutas, mas consegue algumas, participa do momento da refeição, é capaz de viajar e comer. A criança com dificuldade é um caso realmente mais complexo, né? Tem crianças que têm um número reduzido, não comem determinados grupos inteiros de alimentos, não comem nenhuma proteína, nenhuma fruta, né? Tem muita dificuldade com as texturas, tem dificuldades psicossociais, de ajustamento, né? Então, realmente, é um caso mais complexo. Paty, acho que tem uma pergunta ali, por que quando troca por copo, as pais reclamam que a criança come menos? Estava mamando na mamadeira? Mamava mais? É possível uma criança... peraí, estamos pegando uma pergunta aqui no ar. Quando a criança deixa a mamadeira e passa a usar copo,
ela bebe menos. Sim, principalmente quando está relacionada à fórmula láctea, né, o leite materno, porque a criança normalmente ela associa, né, aquela mamadeira a um aconchego, não só a ingestão, né, da fórmula. Não é só a fisiologia, mas é todo aquele ritual que se estabelece ao redor da mamadeira. Então, muitas vezes, é real mesmo, eles começam a consumir, podem, algumas crianças, consumir menos quando passa para o copo. É importante fazer a transição, né, da mamadeira para o copo de transição, que ainda é um copo fechado, com os furos, e depois ir para o copo aberto. Então, o canudo, depois da transição, para isso ser minimizado. E também, em alguns casos, a gente quando já está perto desse desmame, a gente começa já a trazer a mamadeira para a mesa, né, Diandra? O café da manhã vai tomar mamadeira na mesa e não na cama, deitado, no colinho, né? Que isso tudo vai sendo associado. As crianças, tem algumas que elas chegam falando, né? Eu não... Tia, eu não como nada, né? O pequenininho, eu não... E para a criança, né? E para os pais, que o leite né, o alimento daquela criança. Então, vamos levar, né, esse alimento para a mesa para já começar a ter um outro símbolo ali, aquele leite, né? Uhum. A última pergunta aqui, ó. Criança que só ingere fórmula... Então, nós temos alguns estudos, né, que relacionam o excesso de proteína láctea à obesidade, mas... de verdade, se for uma criança que chega nessa situação para a gente, tem que ter um pouquinho de cuidado para não aumentar o terrorismo, né, nessa família. Porque muitas vezes a criança só se garante a sua nutrição com aquele leite, né? É claro, a gente sabe que não é o ideal. Ok, não é o ideal. Vamos trabalhar para que aquela situação se modifique. Mas também a gente ter um cuidado na hora de passar essas informações para os familiares, porque isso pode gerar mais pressão, né, mais angústia, e não é isso que a gente quer. A gente quer um trabalho de parceria com essa família. Então, a gente entende que o leite é importante para aquela criança, que o leite garante a nutrição dela, precisamos ampliar o cardápio, mas como vamos fazer isso? Ao invés de focar de tipo, não, precisamos mudar porque vai ficar obesa, ou que isso vai deixá-la, né, no futuro. Então, ter problemas no futuro. Então, nós temos a literatura para saber o que devemos evitar a longo prazo, sim, mas tomar um cuidado com como essas informações são passadas para a família, porque ela já chega aqui muito angustiada, é uma família que já sabe que o seu filho não tem uma alimentação adequada, né, não precisa ser muito expert, né, para ver, mas... Se a gente faz mais terrorismo, se a gente pressiona mais essa família, causa mais angústia, a gente não vai ajudá-la a ajudar a criança. Esse é o problema, né? Porque a criança, muitas vezes, que fica prejudicada. Isso a Diandra fala porque, como nós já referimos, nós temos crianças graves, né, e crianças que muitas vezes, aos 3 anos, se alimentam apenas de fórmula láctea. Né? Crianças dentro do espectro autista, crianças com erro inato do metabolismo, várias crianças, né, com várias causas orgânicas ou não. Alergias múltiplas, FPAs. Então, assim, temos casos graves, então, no momento é o que é possível, e a gente vai trabalhar e ajustar para que essa criança possa retornar à mesa e conseguir fazer uma refeição com conforto e segurança. O que nosso lema aqui ninguém nunca, né? É difícil, nosso objetivo não é que a criança coma tudo, né? Nós não somos profissional que visa esse, nós não fazemos ninguém comer. Né? Nosso grande objetivo, a nossa grande parceria é tornar possível o momento de refeição em família com conforto e segurança. Né? Comer tudo muitas vezes não vai ser possível, né? nem às vezes nós conseguimos consumir tudo, né? Mas que esse momento seja possível, né? Seja confortável, seja alegre, harmonioso, que seja possível, porque para muitas famílias não é possível fazer uma refeição em família. Né, pelos comportamentos de luta ou fuga, pela aversão e pela recusa. Então, se a gente conseguir trazer essa criança, que muitas vezes atrás, com a mamadeira, aceitou, nossa, isso é maravilhoso, porque ao estar à mesa, ela abre uma série de possibilidades. Né? E o que a gente quer é muito isso, né? Não é só, a gente olha além da nutrição, né, Diandra?
olhar tudo isso. Quando eu fui pro workshop da Ellen Satter, ela falava muito isso, que a alimentação, no momento da refeição, é muito mais sobre a família do que sobre comer, necessariamente, né? E outra coisa que ela falava muito é que se a alegria está à mesa, né? A nutrição não sofre, porque se eu não tenho um momento ali feliz e alegre na hora de se alimentar, enfim, quem sai perdendo é a nutrição. Isso a gente pode ver... Não precisa dar muitos exemplos, mas eu trabalhei muito tempo com obesidade, reeducação alimentar, ainda trabalho, né, com crianças, mais focado agora em crianças, né? Mas dietas restritivas, a gente sabe que uma hora não é possível de seguir, porque aquela pessoa que te procurou, uma hora ela vai, né, ou ter uma compulsão, vai comer demais aquele alimento que ela não gostou e ela se privou por muito tempo, porque não dá pra gente sustentar uma alimentação só na base, focado na parte nutricional, né? O prazer, ele sempre vem antes. Então, por isso que isso tem que ser valorizado também na nossa conduta. O que dá prazer para essa criança? O que ela sente conforto? Ela gosta de coisas muito crocantes. Então, se ela comer um bife empanado e frito, ela vai gostar? Ok, então vamos introduzir. Depois eu mudo a forma de preparo, mas para a criança poder também ampliar o cardápio, ela precisa entender que aquilo está gostoso, que aquilo dá prazer para ela, que ela pode ficar confortável com alimentos novos, né? Então, esse resgate também é importante de ser realizado, né? É isso, daria para continuar falando aqui o dia todo, né? Porque assunto, né, não nos falta, temos muitos exemplos, faremos outra live em breve. As nutricionistas queridas, né, que nos acompanham, nós temos 2 e-books já publicados na nossa página, né, um que é o que toda nutricionista precisa saber, e como saber para trabalhar com as crianças com dificuldade alimentar, e o outro é como expandir o cardápio do seu filho. Ambos estão no nosso site www.institutoinfantil.com.br. Tem vídeos no YouTube também, né? Dizer que o curso da Marcha, que nós estamos trazendo para a Marcha Mateó, americana, parceira da Suzanne Morris, que trabalha com crianças com dificuldades alimentares, será em dezembro. Felizmente, né, as vagas já estão esgotadas, mas se você tem interesse, pode deixar o seu nome na nossa lista de espera, né, no perfil do Instituto. A gente vai colocar aqui. E se você gostou dessas informações, deixe seus comentários, marquem seus amigos, que em breve nós estaremos falando mais sobre esse assunto. Outros assuntos, né? Se quiserem outros tipos de assuntos, tiverem dúvidas específicas, porque essa é a nossa maior paixão, né? Falar da criança com dificuldade alimentar para realmente tornar possível esse momento para elas e para suas famílias. É isso, eu fico à disposição. Os meus contatos estão disponíveis também no site do Instituto e fico à disposição para ajudá-los no que for possível. Muito obrigada por nos ouvir até agora. Tá bom. O link do e-book a gente já colocou na bio do Instituto. Muito obrigada por passarem conosco esse horário do almoço. Né? Um grande abraço e até a próxima live. Muito obrigada, pessoal. Tchau.